cadastro dos agentes políticos. Nessa tela, vocês têm que tomar um cuidado. Por exemplo, quando o prefeito tira uma licença para doença, quando o prefeito vai viajar para o exterior, que ele tem que se ausentar e o vice assumir, na situação dele ser cassado, dele ser afastado, todas essas movimentações, no cadastro, para você cadastrar um novo agente político para aquele cargo, você tem que deixar ele vago primeiramente, para que o novo ocupante possa assumir esse cargo. Então, digamos no município lá que o processo, existe um processo de cassação que a justiça afasta, consegue eliminar e volta, a justiça afasta de novo, consegue eliminar e volta. Neste período, independente do qual seja um dia que afaste ele hoje, e daí ele consiga eliminar amanhã ou depois, este período que ele deixou de ser prefeito tem que ser documentado. E nesse cadastro, então, você tem que entrar ali, abrir, afastar ele e nomear o novo. E lá tem as opções: dar licença ao político titular, dar posse ao político substituto, retorno do titular, dar término à substituição ao político substituto e dar retorno da licença ao político titular. Então, essas informações têm que constar. Por que eu tenho essa tela aqui para mostrar para vocês? Porque tem alguns sistemas que não puxam esses dados aqui para o tribunal. Você afasta ele lá dentro do sistema, ele fica como se fosse demitido no sistema, tipo assim, demitiu e foi embora, e ele não preenche essa tela do agente político substituto. Então, assim, lá no sistema, afastou o prefeito. Lá ele vai dizer que o prefeito foi exonerado e assumiu um novo prefeito, que é o vice, e o cargo de vice fica vago. No caso do sistema de vocês. Se o sistema não tiver essa operação para gerar esta tabela aqui anterior, eu tenho que entrar aqui e efetuar esse cadastro manualmente. Cadastro de conselheiro. CPF, data de nascimento, todos os dados dele, o tipo de ato que ele foi nomeado, data da publicação e o exercício do período dele. Ou seja, o período eletivo do conselheiro tem que estar cadastrado aqui. Tá? Por que ele pede esse período aqui? Se ele, na lei municipal, tem direito à reeleição por mais um mandato, tem que ficar evidenciado o afastamento nesta data de 7/4/2006 e a abertura de um novo mandato no exercício seguinte a esse, para o início do novo mandato. Cadastro de estagiário. Foi perguntado na hora do intervalo para mim se o pagamento por empresa do estagiário, seja o Cine, seja qualquer empresa de estagiário, é obrigado a pagar. Porque o procurador jurídico entende que isso não é considerado como pessoal, uma vez que não é pago pela prefeitura. Tá. Mas dentro do sistema aqui, por mais que não seja pago para a prefeitura, que você repasse para uma pessoa jurídica, o que acontece? Você, lá no início do sistema, cadastrou um agente de integração dentro do sistema, o qual faz o repasse do município para a empresa que vai repassar para o estagiário. Mais além um pouco nessa pergunta, apesar de que você está efetuando o pagamento para a empresa, lá no sistema contábil é empenhado esse estagiário como serviço de pessoa física. Ou seja, diretamente vinculado à empresa, mas para o estagiário. Não é empenhado em serviço de pessoa jurídica, que é personalidade CNPJ. É a única coisa que o sistema do tribunal libera de trocado. Pessoa física com... pessoa jurídica com... Não, serviço, pessoa física com CNPJ. É a única situação que ela não faz menção no sistema do tribunal a CPF, pessoa física, CNPJ, pessoa jurídica, no ato do empenho.
Então, esses dados é a comprovação que você necessita cadastrar esse estagiário aqui dentro do sistema do SINAP. Tá? Cadastra o órgão lá, que é o repassador, no caso aqui o CIEE, e o período. E aqui, o tempo de vigência do estágio, que vai comprovar que não gerou vínculo. E daí, professor, sei lá, no meu município o estagiário fica 15 dias, tranca a faculdade, depois vem de novo, tranca a faculdade e fica nessa loucura aí, 3, 4, 5 vezes contrato estagiário. Eu não sei se tem alguma regulamentação municipal ou mesmo contra esses contratos com o CIEE, se a pessoa abrir mão, ela não tem um período que ela não pode ser contratada de novo. Mas eu acho assim, que se o estagiário teve a oportunidade de estar ali, ele tem que dar valor nisso também. O prefeito não pode, o prefeito, o secretário, sei lá quem, ficou 15 dias porque é filho do meu amigo, vai para casa, dali a pouco volta de novo e fica essa situação. Cada afastamento desse, cada contrato novo de estagiário que gere, por mais que seja a mesma pessoa, você tem que informar o desligamento dele lá na movimentação e recadastrar ele de novo, para cada vez que isso ocorra. Tá? Também tem uma situação, a partir do momento que você cadastra o CPF aqui, ele fica armazenado no banco de dados do tribunal. Então, cada vez que você for efetuar um cadastro novo com esse CPF, ele vai puxar todos os dados da pessoa automaticamente ali novamente. Você só vai alterar o endereço, no caso, se teve alteração. Depois de feitos esses cadastros básicos, nós temos que efetuar as declarações de pagamento. Declaração de pagamento servidor funcionário, de agente político, de conselheiro e de estagiário, para cada um deles. Isso nada mais é que a cópia do lerite do servidor aqui. Quando eu falei lá para vocês, no início da confrontação entre o SINAM, entre o arquivo da folha de pagamento e entre o retorno da folha, entre a contabilidade e a folha, e o SINAP, que são 3 verificações que são feitas, responde a tua pergunta na hora do intervalo. Porque se tiver divergência, na situação, por exemplo, que seja manipulada essa folha lá na contabilidade, automaticamente vai dar erro no SINAM, porque você vai puxar a ficha financeira, tá? E na hora eu não me atentei para isso. Você vai puxar a ficha financeira do sistema do RH, que o total dessas fichas financeiras que vai para o SINAM tem que fechar com o valor total empenhado em folha. Então, é praticamente que impossível que tenha fraude nesse sentido. E esse valor declarado lá no SINAM, naquele arquivinho, ficha financeira, que vai todas as remunerações, ele tem que fechar com o que vocês declaram aqui nessa tela de pagamento do servidor. Então, assim, digamos que o tribunal resolva lançar um filtro que pega os 2 sistemas assim e vá buscar. Aí ele vai abrir uma tomada de contas e dizer assim, você é gestor, por que a ficha financeira no SINAM, o funcionário está ganhando 5 e o arquivo do SINAP está 2,5. Agora, o arquivo do SINAM, aí é que está, não pode ser gerado por outra pessoa que não seja vocês lá do RH. Tá? Se gerar na contabilidade, se gerar... Não, mas mesmo sendo integrado. Se gerar o arquivo para encaminhar lá para o Tribunal de Contas no SINAM, for gerado na contabilidade ou por uma empresa terceirizada, etc., eu volto naquela situação lá. Qualquer sistema, você corrige o erro. Então, assim, se eu empenhei a mais lá na contabilidade do que realmente a folha veio na integração, quando eu gero o arquivo do ficha financeira, o somatório deles tem que dar com o valor total do empenho. O que pode acontecer se a pessoa quiser
alguém que não seja do RH quiser fraudar, ela entra lá no arquivo ficha financeira, no TXT, e altera o dado para fechar com o valor de 5 mil, que está dando a diferença. Então, todas essas questões têm que ser vistas. Por isso que eu defendo, em algum momento, que a questão da assessoria no município de vocês, ela tem 2 tipos de assessor. Tem um assessor bom e o assessor não tão bom assim. Por quê? O assessor bom é aquele que vem aqui. O que é o problema? O problema é isso. Então, eu vou sentar aqui do teu lado, você vai operar o sistema e vai resolver. Agora eu chegar, levante daqui que eu vou resolver para você. Ou me dá uma senha de acesso remoto que eu vou receber. Mas o que você está fazendo? Não, eu estou resolvendo para você. Mas e o que resolveu? Quem que está assinando? É o chefe do RH. Quem que está assinando lá na contabilidade? É o contador com o CRC dele. Depois, lá na frente, esse pessoal não vai responder por nada. Vai ficar você viu? Mês que vem o patrimônio de vocês está perfeitinho, tudo cadastrado, feito amortização, depreciação, tudo. Sim, mas não quer saber, mas é o que vai travar a certidão mês que vem. Tá, mas aí é que tá. Aqueles arquivos que vai do RH lá no AM, que é ficha financeira, então, são 3 arquivos, agora não vou lembrar os 3. Base previdenciária e tem mais um outro. São 3. Esses arquivos lá, acho que é o efetivo do previdenciário, alguma coisa assim, né, que vai o valor recolhido para a previdência. São 3, contribuição previdenciária. Esses 3 arquivos, se não é gerado aqui e você manda aqui no SIM-AP nessa informações de pagamentos divergente do que está lá, aí vai dar problema. Não, você tem que dar uma olhadinha de vez em quando, não é que todo mês você vai fazer, mas tira aquele relatório, pede o relatório lá do ficha financeira e vê se o total do ficha financeira bate com o total aqui das remunerações do AP. Quando eu vou lançar a informação, o que acontece? Eu vou buscar o servidor aqui, se for manual ou numa questão de conferência, eu vou buscar o servidor, né, ele vai puxar os dados do servidor, vai puxar a lotação do professor e aqui o cargo. Aqui que eu falei para vocês, quando tem a conversão do sistema, que o sistema às vezes tira daqui de professor e lança tesoureiro, que é o caso desse município que eu comentei com vocês. Tinha 110 tesoureiros e nenhum professor. Foi um erro de conversão, tá? Então, sempre tem que cuidar se o cargo está aqui, de acordo, e se a vinculação desse servidor está certinha lá no plano de cargo e salário. Está vinculada, correto, lá no plano de salário, na casinha lá que ele tem direito. Número da matrícula, situação, se é regime próprio ou se é regime geral, os percentuais dos regimes, se é do Fundef ou não, classe, valor total das diárias no mês. Esse valor total das diárias também tem alguns sistemas de informática que não tem lá na folha de pagamento para informar o valor das diárias. E é obrigado pela situação seguinte, para cálculo do imposto de renda da pessoa. Acima de 50% do valor do salário. Então, assim, se tem o secretário de saúde lá que viaja, tira mais diária que o prefeito até. Esta pessoa tem que ter na folha de pagamento lançado esse valor das diárias para efeitos do imposto de renda. Porque se eu não informar na DIRF que o sistema vai gerar automático, vocês encaminharam agora há pouco tempo, se eu não gerar na DIRF este valor das diárias, automaticamente lá ele está deixando de recolher o imposto de renda devido em alguns casos. Tá? Então tem que ter cuidado nesse sentido.
E aí tem uma outra questão, que eu volto, vocês falam assim, credo, que cara chato com esse troço de portal. No portal de transparência, a diária não é como salário. A pessoa vai lá e tira em cada cidadão o quanto que ele tirou de diária. E ele pode dizer, por que você não informou a diária para o tribunal? Por que na DIRF, que é público, documento público depois, você não colocou as diárias que esse servidor tirou durante o exercício? Porque o somatório das diárias dele, por exemplo, ele ganhou lá 50 mil reais, as diárias dá 25 mil. Mas é no mês, né? No mês. No mês. Só que tem alguns servidores que tiram 50%, 60%, 100%. Né? Tem alguns municípios que têm regime de diária para motorista da saúde, que dá muito além do salário até. Né? E aqui ele vai puxar lá da folha de vocês os vencimentos, os adicionais, tudo que está cadastrado lá na folha de vocês. Aqui que eu disse para vocês que cada um desses cadastramentos de vantagens, se você lá dentro do teu sistema cadastrar essa vantagem numa data divergente posterior do que aqui você está importando, ele não vai puxar. E daí na hora de importar o arquivo, ele vai dar erro aqui, nesse sentido. Os servidores em licença, que tenham seus pagamentos efetuados pela entidade previdenciária própria do município, deverão ser informados no ente empregador, prefeitura, câmara ou outras entidades da administração direta, no câmbio próprio, com valor na remuneração bruta igual a 0 e na entidade previdenciária com o valor que ela está recebendo lá. Então, o que a gente faz assim? Tem casos que eu opto pelo seguinte, ter uma lei lá do município que qualquer pessoa que necessite se encostar, já diz que nem diz o povo do interior, né? Se encostar no fundo de previdência, ficar lá recebendo por um período pelo fundo de previdência, que você faça uma compensação entre o fundo e a prefeitura. Não que essa pessoa vá para lá. Ela tira a licença doença, fica no polo registrado na prefeitura, recebendo na prefeitura, e o que acontece? No fechamento da folha de pagamento, ao invés de o município dever 100 mil reais para o fundo, e essa pessoa é R$1.000 o salário dela, eu repasso só 99 para o fundo. O 1.000 eu já paguei para o servidor. E é feito um lançamento contábil daí nos grupos de contas do realizável lá na contabilidade. Agora, se não existe lei e que o servidor tem que se afastar e ir receber lá pelo Fundo de Previdência, que deixa do município, você tem que deixar ele cadastrado aqui, mas informar a remuneração 0. E lá na entidade, tem que cadastrar ele lá e a remuneração dele cadastrar lá. Tá? Porque lá no cadastro dele, ele vai dizer que ele está em auxílio doença por um período tal, etc., e pelos dados dele. Pagamento de agente político. Aqui tem que ter muito cuidado com essa questão de agente político quando afasta e quando a pessoa volta. Porque é o seguinte, vai ter determinado período que se você não efetuar aquela questão que nós falamos ali atrás, de desligar o prefeito e o vice que assumiu ter o período que ele está lá como prefeito, no cargo de prefeito, e simplesmente deixar no sistema igual, só colocar lá no sistema, e se o sistema não efetuar essa troca de agente político aqui no AP, o que vai acontecer? Vai chegar no final do ano, vai vir a análise das contas do tribunal dizendo que o vice recebeu a maior do que ele tinha direito na legislação. Por quê? Porque no SINAP não foi cadastrado ele como prefeito. Ele está como vice e recebeu o salário de prefeito, seja por 30 dias que o prefeito se afastou, ou qualquer situação dessa. E daí vocês vão dizer assim para mim, e no caso dessas situações, por exemplo, o caso do município aqui perto, que todo mundo, não é tão perto, é 150 quilômetros daqui, que saiu até no Fantástico daquela questão do lixo, que o cara veio aqui, saiu com um pacote de dinheiro aqui e tal, e foi preso, que é Prudentópolis. Né? Saiu para o Brasil inteiro isso.
Eu fiquei curioso com aquele assunto e fui pesquisar sobre o processo. E no processo dizia que afaste-se o prefeito, mas até que o julgamento de cassação seja concretizado na Câmara ou pela Justiça, ele continua recebendo salário. E daí o sistema nosso aqui diz o seguinte, que eu não posso ter 2 prefeitos recebendo. O que eu faço nesse caso? O cara está afastado, mas o salário está acontecendo, a remuneração está acontecendo. Como que eu vou efetuar esse cadastro aqui?